Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro e aqui é o canal de Pedro para você. E aqui eu ensino como você perder medidas ou perder peso em gordura de uma forma saudável, de uma forma eficiente e em alguns casos até rápida, se você seguir ao pé da letra. E também faço ministrações bíblicas para você, tá bom? Então se você não é inscrito, dá aquela moral, se inscreve, comenta os vídeos, curte, compartilha, tá bom? Vamos lá. E hoje eu queria trazer um conteúdo muito rico e muito forte, mas muito prático também para você que está sofrendo com o processo de emagrecimento, que não consegue de jeito nenhum perder aquela gordura localizada, independentemente do lugar, né? Para homens é muito comum você ter aquela gordura visceral e aquela gordura subcutânea ali na área abdominal. Para a mulher, muitas vezes essa gordura ela vai se acumular em dois principais pontos. Um é a parte de cima, a parte do peito propriamente dito, ali na região dos seios, e também nos glúteos, né? Glúteo, coxa. Então é onde geralmente ficam acumuladas essas gorduras. Mas de forma geral, essa gordura ela vai ficar distribuída no corpo, né? E eu já falei em vídeos aqui como que funciona o processo de ganho de gordura e perda de gordura e como que isso funciona na forma prática do corpo, por onde começa, por onde termina, tal, tá aí no meu canal, não para você ver, tá bom? Mas hoje, nesse vídeo em especial, eu vou ensinar para você como enganar o seu corpo para que ele use a sua gordura como fonte de energia. Hã? É verdade. Pô, mas eu ouvi falar que tem que ter déficit calórico, eu aprendi que eu tenho que comer menos calorias do que aquilo que eu gasto para que eu possa ter um processo de emagrecimento. Eu sinto lhe informar, mas isso não é uma verdade absoluta. Não é comendo menos que você vai emagrecer, muitas vezes é o contrário. Isso depende muito do biotipo de cada pessoa e isso é muito particular. E esse vídeo, ele é quase que integralmente, quase que dedicado para quem está a 15, 20, 30 quilos acima do peso. Para aquelas pessoas que já estão um pouco menos, 3, 4, 5 quilos, é outra coisa, é outra. Você até pode usar essa informação para você, porque em alguns casos, quando você é aquele falso magro, o que acontece? Você vai ficar com gorduras acumuladas, no caso de homem, flancos, bacia e abdômen. Você vai ficar nesses 3 lugares aí com essa gordura acumulada. Para o caso de mulher, em alguns casos também, existem casos de mulheres que ela também acaba tendo esse acúmulo de gordura na região abdominal, quando também é uma falsa magra, mas para a mulher é muito mais complicado, muito mais difícil isso daí. Já expliquei aonde ficam acumuladas as reservas de gordura da mulher. Mas vamos lá, vamos ser práticos aqui nesse vídeo. Como que eu engano o meu corpo para que ele use a minha gordura como fonte de energia? Simples, vamos lá, eu vou dar alguns passos. O primeiro deles: quando você começa um déficit calórico, quando você começa uma restrição alimentar, quando você começa a diminuir a gordura, a diminuir a sua quantidade de comidas para que diminua a sua gordura, você fica com essa imagem que eu preciso comer menos, preciso comer menos, preciso comer menos. E não é bem assim. O que você precisa, número 1, é mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos alimentares. Mudar a alimentação significa, você vai trocar as calorias que você consumia, que eram más calorias, pela mesma quantidade de calorias, porém boas calorias. O teu corpo, ele se adapta muito à tua realidade. Então, se você come 4.000 calorias e passa a comer 2.000 calorias, você não vai ter um déficit calórico. Não. Em alguns casos, você vai até engordar um pouquinho mais. Porque ele vai acumular essa gordura, essa caloria que você está ingerindo, e não vai queimar a caloria que já está aí, a gordura que já está aí. Porque ele entende o teu corpo que você está se autoflagelando. Você está punindo ele. E o teu corpo gosta de comida, o teu corpo gosta de gordura, ele gosta disso. E aí você vai privar ele disso? Não. A mensagem que você precisa mandar recados para ele dizendo: ei, eu vou cuidar de você. Então, eu estou mantendo a mesma quantidade de calorias por enquanto, só que eu estou mudando a minha alimentação. Então, eu estou trocando um chocolate de 450 calorias, um sanduíche de um fast food de 600 calorias, pelas mesmas 600 calorias ou 400 calorias, porém por uma alimentação saudável. Você pega, por exemplo, um abacate inteiro. O abacate inteiro ele vai te ofertar uma quantidade boa de calorias, ele vai te ofertar 300 a 400 calorias. Porém, ele é rico em vários nutrientes, entre eles uma gordura saudável.
Você nota a diferença? Então teu corpo ele vai falar, pô, ele tá me mandando gordura. Eu posso extrair, eu posso tirar essa gordura que está aqui, porque ele tá me mandando gordura, tá? Eu já falei aqui em outros vídeos, eu volto a frisar para você. Se você está em déficit calórico, você precisa sim comer gorduras. Tá? Tem vídeos meus falando de fontes de boas gorduras. E qual que é o cálculo? 0,5 gramas de gordura por quilograma corporal que você tem. Então não prive teu corpo de gordura. Coloca azeitonas, azeites, sementes, azeite extra virgem, abacate, ovos, tudo isso são fontes de boas gorduras. Pode manter de boa, na verdade deve manter. Para que teu corpo precisa de gordura, para que ele absorva a gordura que você tem interna e saia, né? E aquele negócio de low carb, de cortar carboidratos? Pelo amor de Deus, nunca corte o carboidrato. Só troque os carboidratos refinados por carboidratos naturais. Saia do mercado e entre nos hortifrutis. E existe também um macete de como consumir carboidrato, também tem um vídeo no meu canal falando disso. Por exemplo, pela manhã, de manhã, pô, uma mandioca, macaxeira, aipim, sei lá como é que você chama isso na sua cidade, mas, cara, faz aquela porçãozona cozida. Eu, particularmente, coloco na minha dieta, de manhã, uma mandioca cozida, um cuscuz cozido, né? E muitas vezes, como hoje, por exemplo, foi o caso, que ontem eu tinha jantado isso, hoje eu fiz isso como café da manhã. Coloquei lá um cuscuz com um caldinho de mandioca com uma costela cozida. De café da manhã. É verdade. E tem inúmeras fontes de carboidratos legal. Batata inglesa. Batata inglesa coloca ela no almoço. Coloca ela numa refeição intermediária entre o almoço e o jantar. Mas de manhã ela não vai ter muito efeito para você, não vai te servir de muita coisa não. Né? Coloca nesses horários que eu estou te sugerindo, mas mantenha o carboidrato. Quanto de carboidrato? Se é um déficit calórico, 1,5 gramas por quilo corporal. Não tem problema nenhum. Se você quiser pesar as suas comidas, suas refeições, é bem legal você fazer isso. Mas eu não acho que seja tão necessário nesse momento. Eu só falo de pesagem de comida na fase final do teu corpo, que é o que a gente chama de secar. Quando você chegou no teu corpo, você modelou o teu corpo, você definiu o teu corpo, chega aquele finalzinho, que é aquela calibraçãozinha lá que você precisa fazer, aí sim você começa a pesar, acho legal. Mas só essas trocas de calorias já vai fazer um efeito gigantesco, né? Mas não corta carboidrato, não corta gordura. E a proteína? Proteína é o carro-chefe da coisa. Por quê? Porque quando o teu corpo está quebrando as proteínas daquilo que você ingeriu, ele está gastando calorias. Aí é onde entra o principal déficit calórico. Porque quando você está com o teu corpo, a tua digestão, está quebrando essas proteínas e mandando ela para o teu músculo, mandando ela para o teu corpo, distribuindo o teu corpo, ele está queimando calorias. Por isso que sempre eu recomendo para as pessoas, antes de dormir, a tua última refeição, faça uma ceia de uma vitamina com whey, com uma proteína líquida, de fácil absorção, porque quando você estiver dormindo, que é onde está tendo o teu metabolismo basal, o teu corpo está usando, essa proteína está ajudando o teu corpo a queimar calorias. Então, dormindo, você vai queimar 1.500 calorias, mano. Dorme de 8 a 9 horas da noite. 1.500 calorias você vai queimar dormindo. Então não fica tomando água muito tarde pra você não acordar tarde. Toma chá, tá? Esse negócio até para auxiliar a tua dormida. Como no meu caso eu faço uma suplementação, né, para eu dormir, eu tomo melatonina para eu dormir. Quando eu durmo, não é sempre que eu durmo. Então isso é extremamente importante você fazer. Você tá dizendo pro teu corpo, olha, você tá mal de sono, não, mas toma melatonina e vai dormir. Tô tomando chá de camomila, de maracujá, vai dormir. Outra coisa que é extremamente importante você fazer para enganar o teu corpo, tá? Quando ele te falar assim, ó, tô com fome, você vai lá e manda água para ele. Porque quanto mais peso corporal você tem, mais necessidade de água você tem. Então uma pessoa que pesa 90 quilos, por exemplo, ela precisa tomar pelo menos 4 litros de água. Porque isso vai ter duas principais funções no teu corpo. Uma, ajudar na desinflamação do teu intestino, e vai auxiliar no teu intestino, vai ajudar nele para que ele faça uma melhor digestão. Mas pelo amor de Deus, não toma água comendo. Não se toma água comendo. Proibido tomar água comendo. Porque a água se mistura com aquela comida e atrapalha o teu processo digestivo, que é uma coisa que está ajudando a inflamação do teu intestino e está ajudando você a engordar. Está ajudando você a inchar. Então não tome água. Engane o teu corpo. Ele reclamou que está com fome? Na água. Mantenha aquelas calorias que eu falei, dividindo em pelo menos 4 refeições dias.
tá? Esse negócio que te ensinaram de você fazer 6 ou 7 refeições dia é mentira. Isso não é verdade. Eu também acreditava nisso, com o tempo fui estudando, vi que não é verdade. Porque o que acontece? Teu corpo ele demora pelo menos, para começar, ele vai ficar 3 horas com aquela comida parada. Se de 3 horas você colocou outra comida em cima, ele faz aquela mistureba lá, ele não entende. Pô, e agora? O que é o processo aqui? O que está chegando agora ou o que está aqui antes? Tá? O teu delgado lá, o teu intestino delgado, ele vai ficar maluco, então não faça isso. O ideal é pelo menos 4 a 5 horas de intervalo de refeição. Então você fazer 3 refeições diárias, não tem problema. Café, almoço e jantar, não tem problema. Nessas intermediações, você pode colocar algumas coisas não calóricas. Entendeu? Uma fruta, uma verdura, um legume, coisas com baixas calorias, tá? Existem várias, eu tenho vídeos aqui também falando de alimentos com baixas calorias, né? E assim vai. Aí a questão, como que eu consigo enganar o meu corpo? Quando o teu corpo pedir açúcar, que ele vai pedir, ele vai implorar por açúcar, ele vai pedir pelo amor de Deus por açúcar, ele vai fazer isso, engana ele. Faça sobremesa, eu tenho várias sobremesas aqui no meu canal, que fala de receitas sem açúcar, mas o teu corpo vai entender que é açúcar que você coloca. Por exemplo, uma coisa que é muito legal, um mix de fruta, uma salada de frutas, ela tem a frutose, que vai se converter em açúcar, dependendo da quantidade que você colocar. Então não tem problema nenhum, porque esse açúcar ele não vai se converter em glicogênio e não vai virar gordura. Então fique em paz, relaxa, porque esse terrorismo que fazem com você é mentira. 1 quilograma de gordura no teu corpo equivale a pelo menos 9.000 calorias, mas para não entrar muito na técnica, de uma forma prática, 7.700 calorias. Meu amigo, você comeu 7.700 calorias, é necessário pelo menos aquele kitzinho lá de um fast food padrão aí, né? Aquele básico deles, ele vai te ofertar mais ou menos uma refeição completa dele, incluindo refrigerante, e não tô falando nem sem açúcar, tô falando de um refrigerante comum. Ele vai te ofertar 1.200 calorias, ou seja, você precisa de pelo menos 4 refeições daquela ali para você ganhar 1 quilo de gordura corporal. Então não é bem assim. Esse terrorismo que fazem com você não é verdade. Você precisa de calorias para perder peso. Depois, gradativamente, você vai fazendo um déficit calórico. Mas esse déficit calórico, ele não rola simplesmente numa conta. Comi menos calorias do que eu gastei. Não. Você precisa acelerar esse déficit calórico com o cardio, com o aeróbico. Senão ele não vai usar. E eu também tenho vídeos falando aqui de exercícios que vai promover em você maior queima de gordura corporal. Maior aceleração de gasto calórico. E tem lá vários, pula-pula, corda, a bike, que é a minha paixão, bicicleta, luta, tem muitos, tá? E a caminhada, Anderson? Foge dessa parada de caminhada. Isso só vai ajudar na articulação do teu sangue. Mas se você ficar com essas caminhadinhas aí de 2 horas, 3 horas, não vai servir de nada. Porque a intensidade da tua caminhada não muda o teu ritmo cardíaco, que é o que vai ajudar no gasto calórico. Pô, mano, mas todo dia eu andava 1 hora. Pô, legal, é saudável, mas não vai te dar déficit calórico. Se eu andar 1 hora numa baixa intensidade, vai te queimar 150, 180 calorias, ou seja, um pãozinho francês. Então não se engane com esses coachings, com essas pessoas que ficam te dando essas instruções, porque eles não fazem nada disso que eles te ensinam. Olha o que eles fazem muito. Isso eles fazem muito, e isso eu não vou te recomendar porque eu já vi isso e não é legal. Beijo a todos, tchau.